Eu já estou à espera de receber ódio, de receber comentários muito maus, mas acho que este é um tópico que precisa ser falado. Representação nos jogos e neste momento, especialmente no torneio. Agora em junho tivemos a adição do Hulkling e do Wicano, dois campeões namorados, onde a história deles faz grande parte mesmo do próprio evento, quer a imagem de iniciar o jogo, quer o próprio evento a mencionar isso, quer a própria Kabam a mencionar em diferentes formas, como foi por exemplo o trailer, como foi por exemplo também comentários no Twitter e outras formas. Mas tal como aconteceu ligeiramente com o ano passado, porque também houve uma comemoração para o Pride Month, aqui houve um bocadinho mais de intensidade sobre os comentários, muito por culpa de todo esse foco, já que era mesmo um casal que estava a ser adicionado e o primeiro casal, especialmente do mesmo sexo, a ser adicionado no próprio mês. Quando foi o ano passado, os campeões não foram adicionados em junho, foram sim em julho, que foi o Hercules e a América Chaves. Houve imagens sobre o assunto, houve algum hate por lá, mas tendo em conta que não houve grande foco mesmo dentro do torneio, não vi muitas pessoas a queixarem-se, especialmente porque o Hercules agora é um dos campeões mais fortes do torneio. A América Chaves é um bocadinho mais fraca, está um bocadinho mais deixada de lado, mas não há ódio para ele, porque ele não é apenas um heterossexual, ou seja, gostar apenas de mulheres, não, ele é bissexual e a América Chaves é lésbica, portanto são dois campeões que foram adicionados, mas como o tópico não foi assim tão chamado para o torneio, também não foi assim tanto ódio nesse sentido. Não significa que não tenha havido, claro, mas houve especialmente este mês mesmo por causa disso, todo o foco que houve. Só que também temos que lembrar uma coisa, o torneio não tem tanto foco em desenvolver a história de campeões, já que tem história dos atos com o seu próprio conteúdo relacionado aos inimigos, neste caso aqui por exemplo os anciões do universo, possivelmente no futuro também o Galactus, até a parte do novo Kang, e os eventos mensais costumam ser mais focados na história também mensal, que pode-se relacionar a esses tópicos maiores, mas dentro da história em si não é assim muito desenvolvido. O mais parecido que podemos, por exemplo, dizer eram os eventos do Deadpool, onde ele ia basicamente à caça do amor, independentemente de qual é que era o amor, já que, novamente, é outro campeão ou outro personagem da Marvel que não é apenas heterossexual. No caso dele, ele é pansexual, gosta de todos os géneros. Portanto, faz sentido, por exemplo, ele atirar-se um bocadinho ao Wolverine de vez em quando. Mas, ao mesmo tempo, há de certa forma formas de mostrar isso sem ser da forma direta, porque, claro, há representações da comunidade LGBTQ+, que são boas, mas também há algumas que são má feitas, tal como acontece, por exemplo, com qualquer tipo de relação. Pode ser feita uma representação boa de uma relação e de como é que ela é, e pode ser feita uma representação má, e isso vê-se quer dentro da Marvel, quer fora. Mas no torneio tem aquele problema que a história é muito limitada a esses momentos específicos. Conteúdo mensal com história e conteúdo dos atos com história, mas é sempre mais focada nos tópicos dentro do jogo. O que faz com que, agora que foi então lançado um maior tópico relacionado ao relacionamento do Wicano com o Hulkling, haja mais foco também a pegar mesmo nisso, já que são então um casal e são adicionados no mesmo evento. Por exemplo, se fossem separados, cada um tinha basicamente o seu próprio evento com a sua própria história. Podiam depois intercalar no futuro, mas se calhar não era assim tão integrado um no outro. Mas há diversos campeões que neste momento estão no torneio e que também não são apenas heterossexuais. Eu tenho aqui uma pequena lista que guardei com base no meu conhecimento e alguma pesquisa que quero partilhar convosco. Por exemplo, a Ângela. Ela é lésbica e até tem uma namorada que é transgénero, ou seja, outra mulher. Depois temos a América Chaves, que já mencionei, e a Valkyria. Para quem não sabe, houve então na celebração deste ano esta imagem que incluía a Valkyria. E tal como aconteceu o ano passado com a América Chaves e com o Hercules, só que no caso deles foi no mês seguinte, esta imagem confirma mesmo que ela virá agora em julho. E tal como é nas bandas desenhadas e vai ser também nos filmes da Marvel, ela é lésbica, portanto será outra campeã, e aqui até podemos aproveitar e mencionar aqui mais alguns campeões que estão por aqui. Já mencionámos o Hercules e a Ângela, a América Chaves, o Wicano e o Hulkling, mas temos aqui o Homem de Gelo e a Gata Negra também. A Gata Negra, por exemplo, também é bissexual, tem sempre aquela ideia do Homem-Aranha, mas na banda desenhada há muito mais histórias que incluem outras relações.
e o Homem de Gelo, que é gay. Portanto, aqui diferentes celebrações, esta arte é maravilhosa. Não significa que esta seja má, porque para a altura foi bastante bom e o Twitter comprimiu muito a imagem, acho que está para perceber, mas ele também estava aqui, por exemplo. Mas de longe esta imagem é muito boa, o estilo é excelente e é uma ótima forma também de listar diversos campeões que são LGBTQ+. Outros campeões que eu também tinha aqui guardados são, por exemplo, a Betsy Braddock, quer seja Psylocke, quer sendo então agora a nova Capitã Britânia, também é bissexual. A Gwenpool é assexual, ou seja, não quer ter relacionamentos no sentido mais sexual, porque também existe a romântico. A Kitty Pryde também é bissexual e a Clairvoyant, também com base em alguma outra pesquisa, também é bissexual. Depois na parte dos homens já mencionámos vários até agora, mas temos também Wolverine, pode ser considerado bissexual, o Colossus numa dimensão é gay, o Loki, que acho que é mesmo o maior exemplo de todos, é fluido de género, ou seja, não tem de certa forma uma fixação, se for assim a palavra correta, porque é uma questão que eu ainda estou muito à procura e por isso é que queria fazer também este vídeo para incentivar mais pessoas a procurar. Ele também, ao mesmo tempo, é bissexual. Acho que para quem viu a série deu para perceber também um bocadinho disso, mas da banda desenhada ainda há mais aspectos. Porque ele não é mesmo, acho que a palavra fixo encaixa aqui melhor a qualquer tipo de género. O Senhor das Estrelas também tem histórias em que ele é bissexual e o Korg também foi revelado como gay na banda desenhada. Não sei tanto em relação aos filmes, especialmente porque é um dos filmes que está no torneio, mas o último nome que eu tenho é a Mística, a campeã que acho que é mesmo das mais desejadas para o torneio, pelos poderes transformar-se, ter isso nas suas habilidades, mas até agora a sua limitação tem sido a tecnologia do jogo. E ela está aqui porquê? Porque tal como o Loki é fluida de género e é bissexual. E isso eu também fiz mais alguma pesquisa e descobri que ela teve uma relação com outra personagem chamada Destiny e ela foi o homem da relação, muitas aspas aqui. Portanto, muitos campeões que até vocês conhecem e até podem, por exemplo, usar bastante no torneio, são LGBTQ+. Portanto, apenas não são tão explorados no torneio, mas não significa que não sejam. Muitas pessoas podem pensar que todos estes eventos relacionados mesmo só à comunidade e ao Pride Month são apenas como outras empresas para aproveitar o mês para explorar então este tópico e sem ter grande relacionamento em relação a isto. Mas temos aqui, por exemplo, um dos comentários que o Kabam Mike fez, é que isto foi também suportado por próprios membros da Kabam que são da LGBTQ+. Portanto, não é simplesmente uma empresa querer se aproveitar, são os próprios membros da Kabam também a ajudar a conseguir criar isto, tanto que é mesmo neste ano que temos um maior foco nisso, com imagens de perfil, os dois campeões a serem adicionados no próprio mês e toda esta celebração da comunidade. A ideia com este vídeo não é estar a completamente mudar a opinião de certas pessoas, é apenas a declarar que eu suporto a comunidade LGBTQ+, de eu dizer logo no início do vídeo, estou à espera de hate, não me importo com isso, quero mesmo que a minha comunidade suporte ou apoie essas pessoas, porque não há nada de mal com isso, as pessoas estão apenas a querer ser o que realmente são, a sentir-se confortáveis com elas mesmas e felizes. Não é por ser, por exemplo, uma relação gay, ou neste caso homossexual, que vai-te magoar. Por exemplo, pessoas que normalmente são contra homossexuais e vê-los assim publicamente, quer seja homem com homem ou mulher com mulher, também tem depois a relação de mulher com homem, ou seja, mais normal, e já não têm problemas com isso. Portanto, porque é que o amor de um lado é bom, mas do outro lado não é? As pessoas estão apenas a querer ser felizes. E a relação é deles. A relação não é da pessoa que está a ver. E sentir-se desconfortável pode apenas não olhar. Pode apenas não interagir. Não é preciso estar a ligar com isso. Qualquer amor é amor. Portanto, não vejo porque é que é o problema tanto com isso. Há diferentes comentários de outras pessoas a transformar isto num grande bicho de 7 cabeças, que não era suposto ser assim, que há apenas 2 géneros. Mas qual é que é o problema das pessoas serem felizes? Se as pessoas serem felizes a serem então um género que não é exatamente igual ao que foi decretado quando nasceram, não há um problema com isso. As pessoas podem apenas declarar socialmente, ou seja, apenas com os pronomes, apenas com roupas, por exemplo, mas também podem ir, por exemplo, à parte mais de operações, quer seja uma mulher transgénero a conseguir a medicação para ajudar então o corpo a ser mais feminino, quer seja um homem transgénero a tirar parte do peito para não sentir tão mal em ter então um peito que não corresponde ao que a sua cabeça declara, porque não é, por exemplo, decidir, olha, hoje vou ser uma mulher, não.
A cabeça, ou seja, o cérebro, é que já por si só tem isso, não é simplesmente, olha, hoje se quer ser, por exemplo, uma mulher, vou passar a ser mulher, pronto, vou vestir-me com uma mulher e assim. Não, ser transgénero não é a mesma coisa, ou ser não binário também. Ser não binário é basicamente também não se conformar com nenhum dos géneros, ser livre. Os pronomes a mesma coisa, são apenas formas de se descrever que não são as normais, muitas aspas novamente, porque para quem não associar muito bem, imaginem, por exemplo, não estão confortáveis com o vosso corpo por causa de peso, por causa de cabelo, por causa de problemas de saúde. É mais ou menos nesse sentido. Uma pessoa pode então tratar de outras formas de resolver isso, com exercício no caso do peso, com operações no caso de outros aspectos. Aqui quase que acaba por ser o mesmo. As pessoas só estão a fazer as coisas possíveis para terem o corpo que gostam e que sentem que é o corpo delas. Portanto, não há problema com isso. E a mesma coisa com as relações. As pessoas estão apenas a amar, as pessoas estão apenas a ser felizes com outras pessoas. E quando há, por exemplo, aqueles comentários de se tu és lésbica vais-te atirar a mim, não. É a mesma coisa que, por exemplo, tu és um homem, ela é uma mulher e só porque são então, por exemplo, duas pessoas diferentes, uma vai-se atirar à outra porque apenas são então as relações mais normais, novamente. Não é por causa disso. Uma mulher gostar de uma mulher é normal. Um homem gostar de um homem é normal. Só dizer apenas que por causa de seres lésbica vais-te atirar a mim é a mesma coisa que dizeres tens um amigo, por exemplo, que é homem e ele vai-se atirar-te a ti. Portanto, não vejo qual é que é a situação em relação a tentar comparar isso, porque não é assim. Mesma coisa com, por exemplo, representação, como eu estava a mencionar mais lá atrás, que há representação boa e má, não é preciso ser especificamente a representação de LGBTQ+. Pode ser uma representação muito mal feita e exagerada, onde a personalidade da pessoa é literalmente ser gay, ser homossexual, ser lésbica, ser não binária. Não, isto também pode acontecer com relações que sejam mais comuns de ver, homem com mulher, e ser uma representação muito mal feita também desse amor entre as pessoas. Portanto, ver aqui o torneio e ver todo o ódio é algo muito estranho, mas sei que infelizmente é uma realidade que acontece não só aqui no torneio, como acontece na Marvel em geral e como acontece pelo mundo. Mas depois também temos a parte positiva, que vi ao longo mesmo de todo este cenário, desde os campeões serem, por exemplo, anunciados, ou desde que saíram, por exemplo, os trailers deles, ou desde que saiu a imagem, que foi pessoas a apoiar esta representação, não só pessoas dentro da própria comunidade, mas sim, por exemplo, pessoas que são apenas aliadas a todo este movimento, e depois pessoas também que fazem parte do movimento, homossexuais, bissexuais, lésbicas, qualquer pessoa a apoiar este movimento foi muito bom de ver, e eu andei à procura de mais algumas mensagens por lá, mesmo para ver a parte positiva. E é o que eu quero com este vídeo, trazer mais a parte positiva. Pensei mais ou menos fazê-lo com base mesmo na ideia que tinha então a representação e comecei a ver todo esse ódio, tal como fiz, por exemplo, com o Dia da Mulher e fiz também um vídeo mais sobre esse assunto. Mas a forma de fazer este vídeo mudou completamente, com base em um comentário que eu recebi num dos vídeos, com base também em mais hate que fui vendo ao longo dos tempos, e dizer que a minha comunidade, espero pelo menos com todas as pessoas que estão por aqui, seja de apoiar todas as pessoas, todo o tipo de amor, todos os tipos de género que apareçam por aqui. Não sei quantas pessoas me veem que são, por exemplo, homossexuais, que são lésbicas, que são bissexuais, qualquer espectro. Não sei quantos cheques são assim, mas espero que este vídeo consiga ser um ponto positivo e saberem que eu estou aqui para vos apoiar. Quem não apoiar, pode ir à vontade do canal, não me importo de ficar aqui a perder subscritores, a perder pessoas de não me ver, só porque não gostam desse apoio, porque tudo o que eu disse neste vídeo é o que eu penso. Posso não ser o melhor a expressar os tópicos, eu tentei pensar se devia fazer um guião ou não, mas a única coisa que eu guardei foi mesmo as imagens que estive a mostrar e os nomes que guardei com os géneros das pessoas e mais alguns detalhes, por exemplo, porque acho que mais vale ser um vídeo do coração do que ser um vídeo apenas aqui escrito. Estou a ver aqui, por exemplo, um guião. Não, eu literalmente neste momento estou a olhar para a câmara, ou neste caso até o próprio do computador, a gravar isto. Portanto, não há mais nada, estou apenas aqui eu a falar sobre o assunto e eu queria mesmo que o vídeo fosse assim, um vídeo mais diferente de tudo o que eu costumo fazer, não é literalmente algo que eu costumo fazer aqui, um vídeo a falar. Já fiz de alguns tópicos mais relacionados, por exemplo, só ao canal, quando foi, por exemplo, os melhores momentos do ano, mas sinto que era um vídeo que era preciso ser feito. Espero que quem esteja a ver este vídeo
consiga perceber que não há nada de errado em amar outras pessoas, independentemente do género, independentemente do corpo, apenas sendo então felizes, que é literalmente o que se quer ao ser, por exemplo, transgénero, ao ser não binário, que é tirar o que não é confortável e transformar em algo mais positivo. Eu tenho muito para aprender, isso não há dúvida. Este ano, e especialmente agora este mês de junho, tem sido mesmo algo para aprender mais. Aprender mais sobre mim mesmo, aprender mais sobre o que me rodeia, aprender mais até sobre a comunidade, porque muitas pessoas que eu até conhecia na comunidade, que eu interajo mais com a parte inglesa, descobri que são LGBTQ+, algo que eu não sabia, só porque não foi um tópico, por exemplo, assim mais mencionado, ou porque não reparei na altura, porque novamente eu ainda estou a descobrir muitas das coisas. E por isso é que eu queria também fazer este vídeo, porque muitas pessoas podem não apoiar isto apenas porque não conhecem. Eu pelo menos sinto que nunca fui contra isto, mas eu sinto que era também porque eu desconhecia estes tópicos, via por exemplo isso a acontecer, mas não atribuía um valor tipo de ok, isto é suposto ser errado, muitas aspas aqui, ou isto é pelo menos diferente do normal. Eu apenas via, pronto, não com grandes circunstâncias, por exemplo, apenas aconteciam, ok, pronto, está a acontecer, mas recentemente tenho notado mais isso, ver, por exemplo, pessoas ao pé de mim a interagir de diferentes formas que eu não tinha reparado antes, ver séries, ver filmes, ver diferentes formas de média, a ter então pessoas assim também, muitas séries que eu ando aqui a ver, descobri também coisas novas por lá, como foi o caso da Casa da Coruja ou How House, ou até Anfíbia, são assim exemplos mais recentes que eu vi em que adorei a representação, especialmente na Owl House. Para quem então estiver a ver a série, acho que tem sido excelente, pelo menos todo o crescimento por lá. Mas há muitas outras que eu, ao recuar, é que estou a descobrir coisas, porque literalmente antes de eu gravar este vídeo, descobri que um dos jogos que eu jogava no canal principal antes de criar este, especificamente o torneio, que era Celeste, tem uma história muito maior relacionada a tudo isto, basicamente, que eu não sabia, porque quando eu fiz para o canal foi quando saiu o novo capítulo 9 na altura, só que acabei por não completar porque estava demasiado difícil para mim e foi outro dos jogos que me fez mesmo desistir daquele canal, porque estava a fazer tanto trabalho a editar os vídeos e todo o processo para nada. Mas depois de descobrir isto é bem possível que eu volte para lá, pelo menos para descobrir mais da história, porque foi mesmo uma revelação que eu não estava à espera, porque novamente foi o que eu disse sobre a comunidade, descobrir que à minha volta há pessoas dessa comunidade que são LGBTQIA+, e eu não sabia, porque não tinha reparado. E com Celeste foi exatamente isso. Mesmo antes de gravar este vídeo é que eu estava à procura de mais sobre Marvel e acabei por achar isso. Portanto, apenas com a pesquisa é que nós vamos então conseguir aprender mais sobre isto. Muitas pessoas nem sequer sabiam, por exemplo, destes tópicos quando andaram na escola, outras apenas as escolas evitaram falar, ou os pais eram contra, portanto tentavam remover esse tópico das vidas. Portanto, espero que sejam como eu no sentido de irem procurar para aprender, porque ser boa pessoa não custa nada. Custa muito mais ter raiva e gastar toda a energia a ter raiva contra pessoas que estão apenas a querer ser elas próprias e a ter amor e a tentar descobrir e serem as melhores versões delas próprias e não fazerem mal a ninguém, do que, por exemplo, ter então ódio e ter comentários de ódio e guerras, entre aspas, nos comentários sobre o assunto. Espero que isto pelo menos provoque mais pessoas a procurar o assunto. Espero ver também pelo menos a vossa interação nos comentários, porque eu também estou à espera de ver algo mais positivo. O vídeo é sobre o torneio, mas eu quero que seja um bocadinho mais de um desabafo aqui com vocês, mais sobre serem pessoas, não sobre serem apenas jogadores do torneio, mas comentários de pessoas. Estamos aqui a falar de pessoa com pessoa. E acho que assim é melhor, porque por um lado, uma coisa que eu também posso dizer aqui, o nome do meu canal é com um género, mas nunca foi criado com a ideia de um género, porque foi um nome que eu até criei mais pelo som das palavras no passado, porque este nome de Mr. King já existe há muitos mais anos do que sequer eu estou no YouTube, por exemplo. Portanto, esse nome nunca foi criado com o género, mas neste momento agora já é o meu nome, portanto... Tanto que fiquei mais com o MK ou com outros nomes pelas comunidades também onde eu estou, também por causa disso, porque não foi tanto pelo género que eu criei o nome, só que depois de anos e anos a usá-lo, acho que não dá para escapar do nome em si. Não foquei tanto na ideia e o significado da palavra, mais pelo som. Mr. King eu gosto de dizer mesmo por ser Mr. King, acho que soa bem, pelo menos. E
é apenas isso, não é tanto pelo significado. Claro que, por exemplo, numas comunidades que eu tive também antes, era apenas também depois traduzir a letra para português e era eu o Senhor Rei, Treuso. Portanto, não vejo isso a ser mau, mas sinto que o canal pode estar preso ao género por causa disso. Muitos outros criadores de conteúdo não estão tão presos ao género porque os nomes não são assim, mas o meu canal ficou por causa disso. Tanto que é, neste momento aqui do torneio, é Campeões do Mr. King. Ficou com o género fixado por lá. Espero quebrar isso no futuro. Novamente, eu ainda estou à procura de muitas coisas e tentar aprender mais sobre mim mesmo, mas posso dizer mesmo com confiança, eu apoio a comunidade LGBTQIA+, espero ter uma comunidade aqui também que apoia todo o tipo de pessoas que estão à procura do amor, e o vídeo era mesmo isso, positividade, trazer então este tópico mais para o canal, porque novamente não é um tópico que eu costumo falar, mas sinto que seria importante espalhar mais isto, quer para pessoas que estão, por exemplo, com medo de se revelarem e precisam desse pouco de confiança, ou pessoas que até já sabem que são, mas estão com medo de revelar aqui na minha comunidade. Pode ser que aconteça, eu não sei quais é que são as pessoas que realmente me veem, ou ainda aquelas que eu interajo, por exemplo, em lives ou em comentários, que são mais participativas. Portanto, a ideia com o vídeo é mesmo essa. O vídeo ficou provavelmente longo, eu estou a ver que neste momento está quase a chegar a meia hora, mas fiquem então por aqui, malta. Falei do coração, espero ver também vocês a falarem do coração, e não deixo com nenhum vídeo, vou apenas simplesmente terminar este, e se quiserem o canal está aqui, portanto podem então seguir para o canal caso queiram, mas fiquem então por aqui, malta. Sou o Mr. King e até à próxima. Fui!